Joselito, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia aí, ouvinte da CBN Vitória. Vamos começar explicando para o nosso ouvinte por que essa mudança agora? Então, Patrícia, como vocês sabem, você comentou aí logo no início aí sobre o DDD, né? O DDD é um famoso código aí de estágio direto à distância que oriundo lá de trás, né? Lá antes da década de 90, né? Uhum. E que era muito usado, mas com o tempo isso aí veio caindo em desuso, né? Com a evolução da telefonia móvel, né? Então, o que acontece agora, né? Cumpridos os contratos de concessão da telefonia fixa, né? Em 2025, a Anatel, ela editou uma regulamentação para acabar, não para acabar, mas para simplificar as áreas locais da telefonia fixa. Porque diferente do móvel, a telefonia fixa, ela carrega um legado de serviço que vem lá do século passado, né? Uhum. E você tem uma estrutura, tem uma estrutura, né, que vai migrar e está migrando aí a partir de 2026 para simplificar. Hoje a gente tem mais de 4 mil áreas, que a gente chama de áreas locais, que é a área dentro da área geográfica que você faz ligação local. E vai simplificar para 67 áreas, né? Então, assim, vai ficar igual a telefonia móvel em termos de área, que vai facilitar para os usuários da telefonia fixa e vai trazer mais transparência, simplificação e, eventualmente, também redução de custos para todos. Uhum. Mas, por exemplo, aqui no Espírito Santo a gente tem o 027 e o 028 que pega a parte sul do estado. São Paulo tem inúmeros, Rio de Janeiro também tem 21, 22, 24, né? São Paulo tem 11, 19 e por aí vai. A gente não vai mais precisar discar o DDD? Como é que essa mudança vai ser na prática? Então, vamos falar aí do Espírito Santo, né? Tem os códigos DDD 27 e 28, a gente chama de Código Nacional na regulamentação, mas popularmente é Código DDD. Hoje o Espírito Santo tem, para você ter ideia, são 70 áreas locais da telefonia fixa. Então, dentro de cada uma dessas áreas tem um município, ou mais de um, por exemplo, Grande Vitória vai ter aí uma meia dúzia de municípios, não sei quanto exatamente, né? No momento, mas você faz ligação local dentro desses municípios, da região metropolitana de Vitória. Uhum. Tá? Só que se você está lá no norte, né? Eu teria até Mucurici, né? Coporanga, são áreas locais que só tem aquele município que só faz ligação local dentro do município. Com essa mudança, a gente, para efeito do Espírito Santo, vai ter uma redução de 70 áreas locais para 2 áreas locais, que correspondem aos códigos de DDD 27 e 28. Ou seja, exemplificando aqui, para o usuário entender, quem ligar de Mucurici para Vitória, a partir dessa mudança, vai fazer ligação local. Tá? Então, hoje é ligação de longa distância. Então, a ligação que comumente é mais cara, né? Você tem que discar o código de operadora, código DDD, né? E faz uma ligação longa distância. Com a mudança, você vai apenas precisar discar o número de telefone de Vitória, se estiver ligando lá por si, por exemplo, para Vitória, ou vice-versa. Você disca apenas o número de destino. Uhum. Vamos exemplificar aqui para o nosso ouvinte. Hoje, aqui no Espírito Santo começa a mudar a partir de maio, não é isso? Isso. O Espírito Santo é a fase 7 do cronograma que a Anatel estabeleceu. Está prevista aí a mudança em 10 de maio de 2026. Uhum. É um domingo. Não me engano. Vamos lá. Vamos pegar o telefone aqui da rádio, 992-994297. Para o ouvinte hoje ligar para cá, lá de Ecoporanga, né? Ele tem que discar, vou botar aqui uma operadora, 15, né, 015, que é o código da operadora, 27, que é o código de Vitória, 992994297, certo? Isso. A partir de maio, ele só vai discar o código da operadora 15 e 992994297. É como se ele estivesse ligando de Ecoporanga para Ecoporanga, mas vai estar ligando para Vitória. É isso?
Não vai precisar do código da operadora, não. Vai Nem o discar código, já apenas vai o discar que direto. Que maravilha. direto, como você disca aí dentro da Grande Vitória, do município da Grande Vitória, ligação direta. Então, olha, até Então, maio, 15h27, o número do telefone. Depois de maio, do dia 10 de maio, né? Você falou, 10 de maio? isso, Vai ligar só o número do celular, direto. só o número. Só o número. Porque o DDD 27, né, no caso que é o exemplo que você deu, vai ser uma área só que vai contemplar aí os 50 municípios, né? Tem Uhum. 50 municípios com esse código. Então, entre esses 50 municípios, a ligação de um para o outro basta apenas digitar o número do telefone de destino do município que você quer ligar, quer falar. Uhum. Então, é uma simplificação assim, significativa, né? Facilita bastante para o usuário do serviço de telecomunicações, né? Facilita, simplifica bastante a comunicação entre os municípios. Então, ele pode ser um estímulo também para um uso aí mais proveitoso de um serviço que, na prática, ele tem caído de importância com a evolução da telefonia móvel, né? Uhum. Agora, se que tiver que ligar para Cachoeira de Itapemirim, por exemplo, aí o 28 continua, que é o código da metade sul do estado? Dos outros 78 municípios que sobram para o sul? Isso. Aí, Uhum. aí, por exemplo, o descano aí de Vitória, né? Para Cachoeira de Itapemirim, aí você tem que buscar o código da operadora e o código 28, que é o código DDD de lá. Uhum. Aí é uma ligação de longa distância. O município que tem código DDD 27 ligar para um que tem código DDD 28, tem que fazer uma ligação a longa distância. Então, assim, só para efeito, a partir dessa data, dia 10 de maio, as ligações de longa distância só vão ser aquelas entre códigos DDD distintos. Uhum. Então, quer dizer, o DDD não acaba, ele só engloba mais municípios num determinado DDD, né? Como ligação local e não mais como um interurbano, né? Uma ligação de longa distância. E esse valor, ele reduz porque eu lembro que a gente falava que era caro e tal, né? Como é que ficam os valores? Eles continuam os mesmos? Então, hoje, quando o município faz uma ligação para um outro e uma ligação DDD, há uma tendência de ser uma ligação mais cara, né? Uhum. Então, quando você passa a fazer essa ligação, deixa de ser DDD e passa a ser local, a gente espera que tenha uma redução aí para o usuário de forma global, porque acho que vai ter um estímulo da competição também, de alguma forma, né? Então, é uma tendência, tá? Não dá para cravar que vai ter uma redução, porque o preço é estabelecido pela prestadora, né? Uhum. Mas, se você reduzir uma distância para local, é uma tendência de queda realmente aí dos valores, né? Uhum. E, assim, a gente entende que, como a telefonia fixa é um serviço que vem caindo, tá? Eu acho que essa movimentação talvez dê uma nova dinâmica, né? Também para os usuários desse serviço. Que hoje, embora ele tenha uma queda grande, né, ao longo do tempo, ainda temos mais de 20 milhões de usuários de telefonia fixa no Brasil. Então, é um número ainda significativo, né? Uhum. Desculpa, embolou um pouquinho, você falou quantos anos? Oi. Oi. Hoje, Isso. Melhorou bem. eu falei de acesso, né? Uhum. Hoje nós temos, no Brasil, mais de 20 milhões ainda de acesso de telefonia Acessos. fixa. Uhum. Então, acho que a gente entende que a tendência é ter uma redução, tá? Uhum. Embora não possa cravar, né, para todas as situações, porque a prestadora define o custo lá no plano de serviço, no plano de negócio dela, né? Mas com o estímulo da competição, né, Uhum. e todo serviço, a gente acredita que vai ser bem favorável, além da simplificação, da transparência, né? Sim. Temos também a convergência entre os serviços, vai facilitar a convergência, né? No momento que os serviços evoluem tecnologicamente, né, também. Então, são vários ganhos que a gente vê aí associados à mudança. Nada muda para quem tem uma linha fixa ainda, o número continua o mesmo, né? Não muda nada.
essa mudança dos DDDs, esse resumo, digamos assim, né, de mais municípios no mesmo DDD, isso acontece no Brasil inteiro e é escalonado. Começou no dia 11 de janeiro, lá no Nordeste, é isso, Joselito? É isso mesmo, Patrícia. São, assim, a agência entendeu que teria que fasear, né, essa mudança, porque como ela atinge os 5.571 municípios, né, do Uhum. país, então, para efeito de até trazer uma segurança na mudança e uma facilidade até de compreensão para o usuário, ela foi escalonada em 9 etapas, né? Então, Uhum. começa em janeiro e termina em junho, né? Então, ela sempre ocorre em final de semana, no domingo, né? Então, tá distribuído aí, o site da Anatel tem um cronograma para cada das unidades federativas afetadas, dos códigos de DDDs afetados, né? Então, tá bem, assim, tem bastante informação do site da Anatel que quem tiver interesse pode consultar lá para compreender melhor. Uhum. Tem também além de várias informações sobre isso, tem arquivos de perguntas e respostas também. Então, mas é isso. O Uhum. cronograma é em 9 fases. Começou em 11 de janeiro e termina no final Oi? de junho. Oi, Joselito, você sumiu de novo. Foi, Começou no dia 11 de foi. janeiro e vai até junho. Até 21 de junho é a última fase da Uhum. migração, que termina com São Paulo, né, que contempla aí uma grande quantidade, um volume imenso de municípios. Então, ela vai ser a última etapa, São Paulo. Só para tirar a dúvida dos nossos ouvintes, a gente está falando de telefonia fixa, né? Porque alguns ouvintes já falam, eu ligo do meu celular com um telefone direto para Vitória. Mas aí celular é outra história, a gente está falando de telefonia fixa, certo? Isso. O celular você salva na agenda, né? Uhum. Então, fica mais fácil, né? Tá salvo na agenda, você escolhe o telefone que você quer e já está salvo toda a descarga. Você não precisa fazer no celular a descarga. Agora, na telefonia fixa, você não tem a tecnologia que tem hoje o celular de agenda, né? Então, você tem que discar código, né? Uhum. Então, é mais difícil. A não ser que você esteja numa empresa que também tenha um telefone, uma sistemática que simplifica a ligação, né? Eu tenho aqui o ouvinte conosco. Existe o número duplicado que tem o mesmo número com 27 e 28, o Francisco está falando. Como é que acontece? É a mesma coisa com outros DDDs. Tem números do DDD, tem números do Espírito Santo, que também existem em outros estados, só que o que diferencia é o DDD. Como é que fica nesses casos? Essa é uma pergunta importante para a gente deixar claro também. Embora tenha número duplicado entre DDDs, mas não tem número duplicado dentro do mesmo DDD. Tá? Uhum. Então, assim, isso não afeta em nada, isso é um planejamento da Anatel de organização da numeração, já que os recursos são limitados, né? Uhum. Então, quando você liga de um DDD para outro, é uma ligação de longa distância, então não importa se você está discando, por acaso, do 27 para o 28, para códigos que, por acaso, são iguais de usuário, mas como são áreas distintas, ele acaba sendo distinto por conta da área, Uhum. né? Então, um vai ser com 27, outro vai ser com 28, então não tem impacto. Agora, dentro da mesma área, não pode ter código duplicado. Então, o planejamento já é feito para não ter código duplicado, tá? Uhum. O Hélito está aqui falando, mas a gente já fazia ligação de Ecoporanga no Noroeste para Vitória sem o DDD. Ele só não fala... Se essa ligação era pelo fixo, tinha que ter o DDD ou não? De Pelo Ecoporanga para fixo, Vitória. tinha que ter o DDD, porque é uma Uhum. ligação de longa distância. A não ser que, como eu comentei, né, se você estiver discando de uma central telefônica que tem uma estruturação de simplificação da ligação, como no celular, você vai fazer direto. Mas, assim, em praxe, a ligação tem que seguir todo aquele curso, né? A Uhum. operadora, DDD e telefone de destino, porque é uma ligação de longa distância. Joselito, como é que a Anatel vê o futuro da ligação dos telefones fixos? Ainda teremos Então, espaço para telefones fixos? a gente hoje
o setor, né, a sociedade está evoluindo, né, com várias tecnologias, e nas telecomunicações acompanha essa evolução, né. A telefonia fixa a gente acredita que vai continuar, né, porque as empresas corporativas, o setor corporativo, as empresas em geral, usam muito, além de usar o móvel, também usam a telefonia fixa, então é uma tendência. A gente acredita que vai ter uma evolução de serviços, né? Então, talvez o serviço hoje, que chama Serviço Telefônico Fixo Comutado, que é o STFC, convirja com o serviço de banda larga. Isso é uma tendência que a gente observa, espera que aconteça, né? Então, para efeito de telefonia, de telecomunicações, a gente entende que vai ter uma convergência para um único serviço fixo, que vai servir para banda larga, para telefonia, e um único serviço móvel, que também vai ter banda larga e telefonia. Então, hoje a gente tem vários serviços e vai ter uma convergência de serviços, uma simplificação tecnológica, vamos dizer assim, tá? Para o usuário, acho que vai ser transparente, né? Ele vai, por exemplo, desse serviço fixo convergente, que ainda está para acontecer, né? Que a gente espera que nos próximos anos aí, ele vai ligar do computador dele, fazer uma ligação fixa para a CBN, por exemplo. Entendeu? Entendi. Hoje ele faz do telefone fixo, né? Ele vai poder fazer do computador, por exemplo. Então, há uma tendência de convergência, de evolução tecnológica, mas a telefonia fixa, assim como a moto. Oi, Joselito. Oi, abafou agora está melhor. Tá. É o fone que está balançando. Tá. Mas então a gente entende, a telefonia não acaba, ela continua, porque a gente precisa falar, né? Sim. Mesmo usando outras aplicações, WhatsApp, a gente precisa falar, né? A Anatel tem o balanço de quantas linhas fixas foram encerradas depois, com a entrada, né, da telefonia móvel e acessível para a população brasileira como um todo? Olha, no site da Anatel tem várias informações aí, no caso de dados de acesso telefônico, né? Tem um painel de dados que o usuário pode entrar lá, qualquer um pode entrar e ver essa evolução ao longo do tempo. Assim, não tem um número assim, de cabeça, né? Mas olhando lá atrás, no início do século, lá 2002, 2003, acho que tinha cerca de 40 milhões de acessos de telefone fixo. Hoje a gente tem 20 milhões, então é uma redução de uma metade, né? Em grandes números, a metade, e ao contrário, a telefonia móvel explodiu, né? Então, no site da Anatel é possível acessar esses dados, seja telefonia fixa, telefonia móvel, TV por assinatura, banda larga, muitas informações fáceis, fácil acesso lá. Agora, deixa eu aproveitar até e perguntar isso, que é a pergunta que chega também dos nossos ouvintes, a respeito das fiações, porque muitos telefones fixos foram desativados, mas os fios continuam. E aí já tem ouvinte aqui falando da poluição visual, que a Anatel tinha que atuar junto com as operadoras para que esses fios fossem retirados e para limpar um pouco, né, o ambiente, a visão, a paisagem das cidades. Não só do Brasil, do Espírito Santo, mas do Brasil como um todo. Esse é um problema sério. Realmente é um problema que a gente enfrenta nas cidades, nas pequenas também, mas principalmente nas cidades médias e grandes, né? Muita da infraestrutura de telecomunicações usa postes, aérea, né? Então usa os postes de companhia elétrica principalmente, né? Joselito, está abafando de novo. Opa. Vê se melhorou. Melhorou. Então é um problema que a Anatel está enfrentando, né? Tem um processo de revisão da regulamentação que trata desse aspecto. É uma regulamentação conjunta, que envolve tanto a Anatel como a ANEEL, e ela está em fase de revisão, justamente para tentar trazer uma organização para essa
baixa estrutura aérea de cabeamento, né? Que é um problema hoje realmente. A agência reconhece isso, né? E ela afeta, assim, a Anatel e a ANEEL, né? Porque a maior parte dos postos é da energia elétrica, né? Entendi. Bom, Joselito, obrigada por explicar para o nosso ouvinte o que muda a partir do dia 10 de maio, viu, gente? Não é agora, a partir do dia 10 de maio, então você fica esperto. Outros comunicados acontecerão também aqui no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, já que vai englobar os 2 estados, não é isso, Joselito? Isso. Antes de cada mudança, a Anatel está fazendo divulgação no site dela, então também é multiplicado. E as prestadoras também fazem a divulgação, né, nos sites dela também. Então, para o usuário estar informado e, mais uma vez, assim, no site da Anatel tem informações sobre a mudança e várias informações que podem esclarecer muitas das dúvidas que foram trazidas aqui por você e outras também. Joselito, obrigada, viu, por conversar conosco aqui na CBN Vitória. Bom dia, boa semana para você e para a equipe. Obrigado, Patrícia. Bom dia, boa semana a todos. Até uma próxima.